E aí, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Meu nome é Francisco Henrique e hoje nós vamos ler os capítulos 12, 13 e 14 de 1 Samuel. Hoje nós estamos fazendo 179 dias de leitura, que começamos o nosso plano de leitura anual da Bíblia, tá bom? Se você quiser fazer parte do nosso propósito de ler a Bíblia inteira no ano, é só você se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações e aguardar os vídeos saírem todos os dias, tá bom? Então, como sempre, a gente vai orar para a gente dar início à nossa leitura diária de hoje, tá bom? Senhor, meu Deus e eterno Pai, mais uma vez te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos concede de poder estar lendo a Tua Palavra. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha nos dar graça e que a gente venha focar na Tua Palavra. É o que a gente te agradecemos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Então, bora lá. No capítulo 12, tem um título assim. E antes de eu falar aí o título aí, eu começar a ler, a gente vai até o versículo 23 do capítulo 14. Hoje vai estar um pouquinho diferente, pessoal. Hoje não. Daqui pra frente a gente não vai ler somente os capítulos inteiros, tá bom? A gente vai ler também alguns versículos ali adiante, tá certo? A gente vai até o versículo 23 do capítulo 14 hoje. Então vamos lá, o título do capítulo 12 é assim: O discurso de despedida de Samuel, versículo 1 do capítulo 12. Então Samuel falou a todo Israel: Fiz o que pediram e lhes dei um rei. Agora ele é seu líder. Quanto a mim, estou aqui diante de vocês, homem velho e de cabelos brancos, e meus filhos estão com vocês. Estive a serviço como seu líder desde minha juventude até hoje. Aqui estou. Testemunhem contra mim diante do Senhor e diante do rei que ele ungiu. De quem roubei um boi ou um jumento? Acaso enganei ou oprimi alguém? De quem aceitei suborno para perverter a justiça? Digam-me, e farei restituição se cometi alguma injustiça. Eles responderam: O Senhor nunca nos enganou, nem nos oprimiu, e nunca aceitou suborno. Então Samuel declarou: Hoje o Senhor e o rei que ele ungiu são testemunhas de que minhas mãos estão limpas. Eles responderam: Sim, eles são testemunhas. E Samuel continuou: Foi o Senhor que escolheu Moisés e Arão e tirou seus antepassados da terra do Egito. Agora fiquem aqui diante do Senhor, enquanto eu os confronto com todos os atos de justiça que o Senhor fez por vocês e por seus antepassados. Quando Israel estava no Egito, e seus antepassados clamaram ao Senhor, ele enviou Moisés e Arão para tirá-los de lá e trazê-los a esta terra. Mas o povo logo se esqueceu do Senhor, seu Deus. Por isso, ele os entregou a Sísera, comandante do exército de Azor, e também aos filisteus e ao rei de Moabe, que lutaram contra vocês. Então clamaram novamente ao Senhor e disseram: Pecamos quando abandonamos o Senhor e servimos as imagens de Baal e de Astarote. Agora, se nos livrares de nossos inimigos, serviremos somente a ti. O Senhor enviou Gideão, Bedã, Jefté e Samuel para livrá-los e vocês viveram em segurança. No entanto, quando ficaram com medo de Naás, rei de Amon, vieram a mim e disseram que queriam um rei para governá-los, embora o Senhor, seu Deus, já fosse seu rei. Pois bem, aqui está o rei que vocês escolheram. Vocês o pediram e o Senhor os entendeu. Melhor, o Senhor os atendeu. Agora, se temerem e servirem ao Senhor, derem ouvidos à sua voz e não se rebelarem contra os seus mandamentos, tanto vocês como seu rei mostrarão que reconhecem que o Senhor é seu Deus. Mas se não se rebelarem contra os mandamentos do Senhor e se recusarem a ouvir a sua voz, a mão do Senhor pesará sobre vocês, como fez a seus antepassados. Agora fiquem aqui e vejam o maravilhoso feito que o Senhor está prestes a realizar. Vocês sabem que não chove nesta época do ano, durante a colheita do trigo. Pedirei ao Senhor que envie trovões e chuvas forte hoje. Assim vocês reconhecerão quão grande foi sua maldade ao pedir que o Senhor lhes desse um rei. Então Samuel clamou ao Senhor, e o Senhor enviou trovões e chuva forte naquele mesmo dia. E todo o povo ficou com muito medo do Senhor e de Samuel. Disseram a Samuel: Ore ao Senhor seu Deus em favor de seus servos, ou morreremos. Pois a todas as nossas faltas acrescentamos o pecado de pedir um rei. Não tenham medo, disse Samuel. Certamente agiram mal, mas agora sirvam ao Senhor de todo o coração e não se afastem dele.
Não se desviem dele para adorar Deus sem valor, que não podem ajudar ou livrar vocês. Eles são completamente inúteis. O Senhor não abandonará seu povo, pois isso traria desonra para seu grande nome. Pois agradou ao Senhor fazer de vocês seu próprio povo. Quanto a mim, certamente não pecarei contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Continuarei a lhes ensinar o que é bom e correto. Temam o Senhor e sirvam a Ele fielmente, de todo o coração. Pensem em todas as coisas maravilhosas que Ele fez por vocês, mas se continuarem a pecar, vocês e seu rei serão destruídos. Pronto, meus irmãos, no versículo 25 do capítulo 12 a gente encerrou o capítulo 12. Agora a gente vai para o capítulo 13, que tem um título assim: Guerra constante contra os filisteus. Versículo 1 do capítulo 13. Saul tinha 30 anos quando se tornou rei e reinou por 42 anos. Saul escolheu 3.000 soldados do exército de Israel e mandou o resgate dos homens para casa. Levou consigo 2.000 desses homens a Micmas e a região montanhosa de Betel. Os outros 1.000 foram com Jonatas, filho de Saul, para Gibeá, na terra de Benjamim. Logo depois disso, Jonatas atacou e derrotou o destacamento dos filisteus em Geba. A notícia se espalhou entre os filisteus. Então Saul tocou a trombeta por toda a terra, anunciando: Ouçam bem, hebreus! E todo Israel ouviu que Saul tinha destruído o destacamento dos filisteus, e que agora eles odiavam os israelitas mais que nunca. Então os soldados israelitas foram convocados para se reunir para se unir a Saul em Gilgal. Os filisteus reuniram um exército de 3.000 carros de guerra, 6.000 cavaleiros e tantos guerreiros como os grãos da areia na praia. Acamparam em Micmas, a leste de Bet-Aven. Os homens de Israel se viram em apuros e, como estavam sendo fortemente pressionados pelo inimigo, tentaram se esconder em cavernas, em matagais, entre rochas, em buracos e em cisternas. Alguns dos hebreus atravessaram o rio Jordão e fugiram para a terra de Gade e de Gileade. Pronto, irmãos, agora a gente vai para o versículo... Não é bem para o versículo 8, é continuando. A gente cortou no meio aí o versículo 7, que agora tem esse título aqui. Samuel repreende Saul, versículo 7 do capítulo 13. Enquanto isso, Saul permaneceu em Gilgal, e os homens que estavam com ele tremiam de medo. Saul esperou ali por Samuel durante 7 dias, conforme Samuel o havia instruído, mas ele não chegou. Vendo que os soldados debandavam rapidamente, Saul ordenou: Tragam-me o holocausto e as ofertas de paz. E ele próprio ofereceu o holocausto. No exato instante em que Saul terminava de oferecer o holocausto, Samuel chegou. Saul foi ao seu encontro para cumprimentá-lo, mas Samuel disse: O que você fez? Saul respondeu: Vi que meus homens estavam debandando e que o Senhor não chegou no prazo que havia prometido. Além disso, os filisteus estavam em Micmas, prontos para a batalha. Assim pensei: os filisteus estão prontos para lutar contra nós em Gilgal, e eu não pedi ajuda ao Senhor. Por isso me senti na obrigação de oferecer o holocausto. Você agiu como um tolo, exclamou Samuel. Não guardou o mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe deu. Se tivesse obedecido, o Senhor teria estabelecido para sempre seu reinado sobre Israel. Agora, porém, seu reinado não permanecerá, pois o Senhor escolheu um homem segundo o coração dele. O Senhor já designou esse homem para ser líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Pronto, meus irmãos, agora a gente vai para o versículo 15, que tem um título assim: A desvantagem militar de Israel. Versículo 15 do capítulo 13. Então Samuel partiu de Gilgal e subiu para Gibeá, na terra de Benjamim. Quando Saul contou os soldados que ainda estavam com ele, viu que havia cerca de 600 homens. Saul, Jonatas e os soldados que estavam com eles ficaram em Geba, na terra de Benjamim. Os filisteus acamparam em Micmas, ou Micmas, acho que é Micmas. 3 grupos de ataque deixaram o acampamento filisteu. Um foi para o norte, em direção a Ofra, na região de Saul. Outro foi para o oeste, a Bet-Aron. E o terceiro rumou para a fronteira acima do vale de Zeboim, na direção do deserto.
Naqueles dias não havia ferreiros na terra de Israel, pois os filisteus não permitiam que os hebreus fizessem espadas ou lanças. Assim, sempre que o povo de Israel precisava afiar seus arados, enxadas, machados e foices, tinha de levá-los a um ferreiro filisteu. O custo para afiar um arado ou uma enxada era de 8 gramas de prata, e para afiar um machado, uma foice ou a ponta de ferro de uma vara de tocar bois, 4 gramas. Por isso, no dia da batalha, ninguém em Israel tinha espada ou lança, exceto Saul e Jonatas. Nesse meio tempo, os filisteus mandaram um destacamento para o desfiladeiro de Micmas. É Micmas, não é Micmas não, é Micmas. Então vamos lá, meus irmãos. No versículo 23 nós terminamos o capítulo 13. Agora a gente vai para o capítulo 14, que tem um título assim: O plano audacioso de Jonatas. Versículo 1 do capítulo 14. Lembrando que a gente só vai até o versículo 23. Certo dia, Jonatas, filho de Saul, disse a seu escudeiro: Venha, vamos ao lugar onde fica o destacamento dos filisteus. Mas Jonatas não contou a seu pai o que pretendia fazer. Enquanto isso, Saul estava acampando nos arredores de Gibeá, em volta da árvore de romãs, em Migron, junto com cerca de 600 homens. Entre eles estava Ahias, o sacerdote que levava o colete sacerdotal. Ahias era filho de Aitube, irmão de Icabode, filho de Finéias, filho de Eli, que tinha servido como sacerdote do Senhor em Siló. Ninguém percebeu que Jonatas havia saído do acampamento. Para chegar ao destacamento dos filisteus, teve de passar por entre 2 penhascos. Um se chamava Bozés e outro Sené. Um ficava ao norte, de frente para Micmas, e o outro ao sul, de frente para Geba. Jonatas disse a seu escudeiro: Vamos atravessar até o destacamento daqueles incircuncisos. Quem sabe o Senhor nos ajudará, pois nada pode deter o Senhor. Ele pode vencer com muitos guerreiros e também com apenas uns poucos. Faça o que lhe parecer melhor, respondeu o escudeiro. Eu seguirei para onde o Senhor for. Pois bem, disse Jonatas, vamos atravessar e deixar que nos vejam. Se disserem, fiquem onde estão, ou mataremos vocês, ficaremos parados e não iremos até eles. Mas se disserem, subam até aqui e lutem, então subiremos. Será um sinal de que o Senhor os entregará em nossas mãos. Quando os filisteus os viram chegando, gritaram: Vejam, os hebreus estão saindo dos buracos onde estavam escondidos. Então os homens do destacamento gritaram para Jonatas e seu escudeiro: Subam até aqui e nós lhes daremos uma lição. Venha, suba logo atrás de mim, disse Jonatas a seu escudeiro. O Senhor entregou os filisteus nas mãos de Israel. Então subiram usando os pés e as mãos. Jonatas derrubava os filisteus e atrás dele seu escudeiro os matava. Mataram no total cerca de 20 homens numa pequena porção de terra. De repente, o pânico tomou conta do exército filisteu, tanto no acampamento como no campo, e também nos destacamentos e nos grupos de ataque. Naquele instante, houve um terremoto e todos se encheram de terror. Pronto, meus irmãos, agora a gente vai para o versículo 16, que tem um título assim: Israel derrota os filisteus. Versículo 16 do capítulo 14. As sentinelas de Saul em Gibeá, de Benjamim, viram que o imenso exército dos filisteus começou a debandar em todas as direções. Saul ordenou ao povo: façam a chamada e verifiquem quem está faltando. Quando fizeram a chamada, descobriram que Jonatas e seu escudeiro não estavam ali. Então Saul gritou para Ahias: traga o colete sacerdotal. Pois naquele momento, Ahias usava o colete sacerdotal diante dos israelitas. Enquanto Saul falava com o sacerdote, o tumulto e a gritaria no acampamento dos filisteus aumentaram. Então Saul disse ao sacerdote: não precisa mais usar o colete. Então Saul e todos os soldados correram para a batalha e encontraram os filisteus matando uns aos outros. Havia grande confusão por toda parte. Até os hebreus que antes haviam desertado para o lado dos filisteus se rebelaram e se uniram a Saul, a Jonatas e ao restante dos israelitas. Quando os homens de Israel, que haviam se escondido na região montanhosa de Efraim, ouviram que os filisteus fugiam, também os perseguiram. Assim, o Senhor livrou Israel naquele dia, e a batalha continuou até além de Bet-Aven, ou Bet-Aven, né?
Amém, meus irmãos. No versículo 23, nós terminamos o título de Israel derrota os filisteus. Ainda ficou faltando um pouco aí, tá certo? Mas não vamos ler hoje, para a leitura não ficar tão longa. Daria até para ler um pouquinho mais, mas não vamos prolongar muito hoje não, tá bom? Então encerramos o versículo 23. Depois, amanhã a gente continua o capítulo 14, tá bom? Então é isso aí. Que o Senhor continue abençoando a vida de vocês, dando graça e sabedoria. Que a cada dia a gente venha se aprofundar cada vez mais nas Escrituras, conhecendo cada vez mais o Senhor, tá bom? Então, que a gente venha se ver amanhã, se assim o Senhor permitir, tá certo? Então, valeu, tchau e a paz do Senhor.